Olá, amigos e amigos, mais uma Hora do Café, um papo informal sobre temas do momento. Hora do Café, um tempo para refletir e conhecer. Sabe aquele papo polêmico ou não? É aqui. Vamos tomar um café especial hoje com Eduardo Carmelo. Além de amigo, é um dos maiores, né, consultores que eu conheço, um grande conferencista que, por algumas dezenas de anos, já foi considerado um dos 5 melhores conferencistas de RH ou da área de pessoas no Brasil. Mas, antes de falar um monte de coisa a respeito dele e o nosso tema, que é liderança e movimento ágil e seus resultados, eu quero que ele se apresente para você que está nos assistindo. Obrigado, Armando. Muito obrigado, meus queridos amigos que estão aqui. Obrigado pelo convite, Armando, para o seu famoso Hora do Café. É um prazer. Eu acho que eu posso rapidamente me apresentar. Eu sou um founder da Entusiasmos Consultoria, é uma boutique de conhecimento. Nós fazemos transformação digital, cultural e estratégico. E a gente tem um modelo de capacitação continuada da liderança para ajudar a liderança a fazer as transformações que são necessárias para manter a sustentabilidade da empresa. Então, nós trabalhamos com educação corporativa e, além de ser o consultor, nós temos as palestras. Eu sou palestrante, né? Sou 12 vezes indicado ao Top of Mind, ganhei no ano de 2021, e desenvolvemos os programas, os workshops e as mentorias para ajudar a fazer a transformação organizacional dentro das organizações. Legal. Bom, dentro do nosso tema, uma pergunta que basicamente vai fazer é o seguinte: aparece essa palavra do movimento ágil. E as pessoas começam a perguntar, às vezes, será que não é mais uma moda que veio para a questão da liderança, para melhorar? E eu gostaria que você falasse um pouquinho a respeito disso. Tá bom. Bom, quando a gente trabalha com o futuro, né, a gente faz um discernimento entre o que é moda, o que é tendência e o que é drive, o que é motor de desenvolvimento, né? Então, moda é paleta mexicana, né? Assim, moda é algo que chega rápido e um ano depois você já começa a ver a fraqueza do movimento, né? A gente agora tem falado da demissão silenciosa, né? Isso é uma moda, daqui a pouco passa, ela não tem uma força de transformação. Quando você fala de tendência, né, que você está olhando para algo que pode virar uma força. Então, a gente fala de óculos VR, né, de realidade virtual. A gente ainda não sabe se é um grande movimento, né? Ele ainda está se manifestando e a gente não sabe se ele vai ser consolidado ou não. Tá? E quando a gente fala de drive, a gente fala de motor, é algo que realmente está impulsionando a diferenciação dentro da organização. Então, quando a gente fala de drive, a gente está falando de inteligência artificial, que já é um drive, já é um motor. A gente está falando de internet das coisas, de 5G, né? Assim, são coisas que vieram para ficar e vão perdurar um bom tempo. Então, o ágil, por definição, o ágil, ele nasce em 2001, então ele já tem 22 anos. Então, não pode ser considerado uma moda, porque ele não só está presente, está crescendo e se mostra como uma metodologia, vamos assim dizer, né? A gente não chama de metodologia, a gente prefere falar uma abordagem, né? Um modelo de gestão que é um modelo, por exemplo, que se diferencia de modelos anteriores de gestão. Então, na nossa perspectiva, o ágil não é moda, não é tendência, é um motor de desenvolvimento, é um driver, porque você vê uma atualização, uma adequação do ágil para gestão moderna. Acho até que o ágil
gera uma gestão moderna, né? E algo que, com certeza, ele ainda vai se atualizar, se desenvolver para continuar sustentável e ajudando as organizações a construir a sua diferenciação, assim como a inovação. E isso é interessante quando você coloca a palavra drive, que, ou seja, tem continuidade. Então, se tem continuidade, aquilo que nós aprendemos de novo, aquilo que é útil, aquilo que é bom, vai ser aproveitado dentro do movimento, dentro da metodologia ágil. Tá? Esse movimento que a gente fala tanto, dessas questões da inovação, como é que as empresas estão trabalhando com isso, aquelas com quem você já está trabalhando? Como é que elas estão fazendo hoje para desenvolver as lideranças dentro desse processo? Bom, deixa eu só fazer uma segunda explicação importante. Quando a gente usa movimento ágil, né, é um termo que eu uso porque primeiro começa-se com a metodologia ágil e depois entra o mindset ágil. E aí começa alguns enquadres, né, os entraves, né? Então tem gente que usa o mindset ágil, faz o curso do mindset ágil, mas sem a metodologia você fica sem base, sem fundamento. Então eu brinco que fica muito gelatinoso, né? Seja para o ágil, seja para o digital, seja para a inovação, né? E tem muita gente que usa de maneira bem fixa a metodologia, que fica bem para TI, mas tem uma dificuldade muito grande de adentrar na cultura como um todo organizacional, justamente pela dificuldade do mindset. Então, quando a gente usa ágil, é uma nomenclatura nossa para dizer, olha, movimento ágil significa que tem juntos, ao mesmo tempo, o mindset e a metodologia, tá? Essa questão é importante. Na verdade, não é Eu nada trabalho... rígido, né? Não é nada rígido Oi? isso. Não é nada rígido aquilo que você simplesmente tem que fazer daquele jeito, porque a metodologia diz que eu tenho que passo A e Exato. passo B. É isso, né? Então, a gente sabe que na história da gestão, toda vez que você quis inocular muita rigidez, a tendência é a gente perder força para o próprio mercado. De modelos que vêm entrando, que a gente chama de sistemas fechados, que não são sistemas abertos. Sistemas abertos são sistemas que estão recebendo feedback do mercado e fazendo o seu processo de aprendizado e atualizando, né? Por isso que eu acho que o ágil é muito forte. Por quê? Porque ele é um sistema aberto. Ele se agencia como a inovação, né? Ele se agencia com o mercado e ele vai aprendendo. Ele não é um sistema que vai falar, não, é assim, é do meu jeito, eu não quero saber de nada, e você tem que fazer do jeito que eu estou mandando. O ágil não funciona assim, o digital não funciona assim, um bom trabalho de inovação não funciona assim. Então, hoje, eu acho que a gente está num segundo momento, tanto do ágil com a inovação, né? Hoje, o que eu vejo, a gente criou aqui níveis de maturidades para que as empresas possam compreender como elas podem se habilitar da melhor maneira possível para transformar o ágil em resultado, né? Ou inovação. Então, você tem o que a gente chama de um primeiro nível, onde as empresas nem querem saber de ágil, né? Por incrível que pareça, tem empresas que não contemplam ágil, que não contemplam a inovação na sua própria estratégia, por incrível que pareça. Eu diria que está por volta de 25% de empresas que não contemplam. O segundo nível é quando você diz assim, vamos contemplar, vamos fazer curso para as pessoas, né? Então, quantos cursos nós já não fizemos de ágil, de inovação, de digital, inclusive, ele faz o curso, mas ele não consegue incorporar no dia a dia, na cultura. Aí ele vai para um terceiro momento, onde ele fala assim, vamos criar um squad, vamos começar a fazer de um jeito mais sério, vamos criar uma squad aqui, um grupo de pessoas de áreas interfuncionais, vamos pegar um tema específico, vamos usar para CX, né? Para usar para melhoria da experiência do cliente, por exemplo, e aí você tem um grupinho dentro da empresa que começa a trabalhar com isso. Aí deu certo. Vamos criar então o que a gente chama aqui de ágil estrutural ou inovação estrutural. Dá para explicar mais fácil na inovação, porque as empresas criam seus labs de inovação.
O que é o lab? É um andar ou um prédio onde pessoas dedicadas passam 8 horas por dia só pensando em ágil e só pensando em inovação. Você fala assim, começamos a colocar ágil pela TI, começamos a colocar ágil pela operação, começamos a colocar inovação para marketing e vendas. Aí dá certo. Quando dá certo o estrutural, agora uma parte da empresa está trabalhando ágil, uma parte está trabalhando digital, uma parte está trabalhando inovação. Aí, o CEO fala, tem uma questão aqui, não dá para ser uma parte só, porque essa parte faz, quando ele precisa de uma informação do jurídico, do RH, da operação, de finanças, ela é lenta. Então, ele começa a perceber que a nave-mãe é lenta, e aí ele começa a dizer, bom, então não pode ser mais estrutural só, ou seja, não pode ser só mais lab. Agora, nós precisamos colocar digital, ágil e inovação na cultura. Aí vira o que a gente chama de ágil contextual ou inovação contextual. Ou seja, todos podem inovar, todos podem fazer ágil. Eu sou do jurídico, posso fazer ágil? Pode. Eu sou de RH, posso fazer inovação? Pode. Na verdade, todos têm habilidade para isso, até chegar ao nível onde que a gente chama de business experience, onde aí toda a organização ela tem o digital, a inovação e ágil. Então você vai vendo no Brasil uma série de empresas bem legais que estão em determinados movimentos específicos, né? Agora, o grande movimento que a gente está ajudando a fazer é passar do estrutural para o contextual. Então, assim, aí passado aquele andar lá trabalha com ágil, agora a gente vai trabalhar todo ágil. Então, a gente ajuda a implementar o ágil, o digital e a inovação para a cultura toda. Então, fica maravilhoso, porque não fica só aquele grupinho lá fazendo uma coisa. Então, a gente começa a perceber, e os CEOs começam a perceber, que eles realmente precisam criar o negócio e não só uma parte que trabalha com aquela metodologia, entendeu? E uma questão que nós que eu já li, que a gente já conversou uma vez, que eu queria que você mencionasse, o meu cliente, como é que entra nessa história? De repente, eu estou muito bem, a minha empresa tem todo um processo, e o cliente, quando é que entra na história? O meu cliente ali, aquele sujeito que faz com que a minha empresa continue vivendo, né? Como é que funciona? Então, o que eu vejo, depois até quero saber da sua visão nisso. O que eu vejo é o seguinte, a gente tem, quando você pega essa maturidade, o que a gente fala? Você pode usar esse mesmo tema para Customer Experience, né? O cliente. Então, o que é o Customer Experience? Deveria ser uma empresa voltada, orientada para o cliente. Então, todas as suas estratégias são orientadas para criar soluções para os problemas, necessidades e desejos dos clientes. Em termos ideais de ideologia, de gestão, isso deveria estar acontecendo. Então, uma coisa é o que a gente declara e outra coisa é o que... Muitas delas que mesmo falam cliente no centro, cliente no centro, cliente no centro, né? Os hospitais falam patient centricity, paciente no centro. Você vê uma grande mudança no setor de farma, por exemplo, né? No setor hospitalar, tentando colocar o paciente no centro. Mesmo que a gente narra isso, ainda tem muita coisa a ser feito em termos de manifestação, porque a gente precisa fazer o shift do modelo de gestão, porque a grande parte das empresas ainda tem um modelo comando-controle, onde os departamentos são extremamente fragmentados. Por isso que muitos clientes veem a incoerência entre o discurso e a fala da empresa, porque o marketing está lá dizendo que somos apaixonados pelos clientes, mas os clientes não estão vendo essa paixão. Por quê? Porque o modelo de gestão ainda é um modelo que ele é fragmentado, né? O marketing não conversa com vendas, que não conversa com jurídico, que não conversa com RH. Cada um tem metas particularizadas e ninguém, ou seja, a gente trabalha em gestão de processos, não gestão por processos. Então, quando você faz o shift para a mentalidade ágil, para o movimento ágil, né, ou para a inovação, ou para o digital, você meio que faz esse trabalho de atualização do modelo de gestão
onde é um modelo mais descentralizado, onde o funcionário lá na ponta tem uma autonomia estratégica, tem um alinhamento estratégico de tal forma, e tem os princípios do ágil, por exemplo, de tal forma que ele consegue tomar boas decisões baseadas no cliente e não baseadas nas metas específicas que ele quer ter. Esse é um grande desafio. Essa pergunta que você disse é excelente, porque a gente ainda percebe a dificuldade de fazer esse shift, e essa transição, e exatamente aí entra o Customer Experience, o ágil, inovação digital, para eliminar esse gap entre uma fala bonita e uma manifestação terrível. Eu gosto, eu gosto de uma coisa que você comentou aí, que para mim é muito interessante, porque eu saí de São Paulo, fui para Curitiba. E de Curitiba, agora, eu estou morando numa cidade que tem menos de 20 mil habitantes. E é uma cidade muito pequenininha do interior de São Paulo. E é interessante que eu fui ao supermercado e eu recebi a seguinte pergunta na hora que eu estava passando no caixa: como o senhor gostaria de pagar? Eu falei, bom, o senhor tem cadastro? O cadastro significa tem um controle, que eu faço as compras durante o mês inteiro, quando chega no final do mês eu pago. O senhor gostaria de fazer um cheque pré-datado? E eu comecei a imaginar o seguinte: quantos anos eu não sei o que é ter um talão de cheque? E ali, aqui nesta cidade, ainda se usa cheque pré-datado, com respeito ao cliente. Não adianta. Por mais, provavelmente tem o Pix, mas há um leque olhando para o cliente e dizendo: bom, se você quer pagar em cheque pré-datado, eu aceito, eu não vou discutir isso. E aí eu comecei lá, se de repente pega aquelas pessoas extremamente rígidas, né? O líder rígido fala: bom, podemos acabar com o cheque pré-datado, que isso é coisa do século passado. Sim, é verdade. Mas, nesta cidade, se você quiser continuar com o seu negócio, em algumas situações você apresenta o cheque pré-datado. É uma coisa que acho que você, como consultor, como empresário também tem, e eu também, a gente tem que estar sentando, ouvindo o meu cliente, e se eu tenho que fazer alguma coisa, primeiro eu tenho que entender o que ele quer. Muitas vezes, não adianta tentar impor uma metodologia, algum produto para ele, se ele não quer. Ele não quer aquilo. Né? É o tipo da coisa. Nós temos que É abandonar maravilhoso isso. aquela história. O Ford, apesar de tudo que ele prestou como importância na administração, mas quando ele tinha para vender o carro preto, e se eu não gosto de preto, queria vermelho, ele simplesmente dizia: tudo bem, mas se você quiser comprar o Ford, é preto. E então eu tinha que me adaptar. Agora nós temos que estar ouvindo o nosso cliente e ele vai nos dizer o que ele deseja. Acho que É maravilhoso. fundamental. É maravilhoso isso que você contou, né? Porque o Brasil é muito grande, mas o mindset atual é fundamental, né? Porque o que a gente está vendo no ágil, o primeiro valor do ágil é você pensar de fora para dentro, né? Que é muito isso que esse supermercado fez. Se existe uma demanda, né, de clientes que precisam pagar com cheque, eu tenho um cheque, ótimo, né? Eu acho que isso faz todo o sentido no que se refere ao respeito ao cliente e você ter canais de relacionamento que você possa abrir, né, disponibilizar para gerar o que a gente chama, né, no user experience, é gerar menos atrito, né? Se é bom para ele pagar com cheque, ótimo, né? E olha que interessante como também tem obsolescências nas startups também. Então, tem muitas startups, por exemplo, que decidiram por conta própria não atender o cliente por telefone. Olha que interessante. Existem várias startups que, se você precisar ligar para eles, não tem, porque eles dizem assim: não, agora nós temos um canal mais rápido, que é o chat ou que é o e-mail. Eles nunca são mais rápidos. Olha que interessante, né? Então, mesmo nas startups, você já começa a ter vícios manipulativos para defender o que é melhor para a empresa e não defender melhor para o cliente. Curiosamente, há um ano atrás, eu estava num projeto
implementando Customer Experience, e um gerente de produto, há um ano atrás, né? Um gerente de produto perguntava, eu faço produto, por que que eu preciso ouvir o cliente? Olha que interessante isso, né? E ontem eu terminei um projeto de inovação. Eu terminei um projeto de inovação para uma empresa extremamente incrível, moderna, né? E o back-end, o gerente de back-end estava falando, puxa vida, que insight estranho que você acabou de me dar, né? Eu realmente faço todos os projetos baseados no time, não nos clientes. Olha que forte isso. E você vai perceber neste exato momento uma modinha no RH. Todo mundo dizendo agora assim, não, 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 o cliente não é mais importante, o que é mais importante é a equipe. Você vai ver essa modinha. Assim como a modinha, não, não, a menor unidade de desempenho não é o sujeito, é o grupo. Aí você fala, gente, o mundo está mudando, em vez de você se agenciar com os eventos reais, você fica se agenciando com ideologias, com crenças que, na verdade, não estão condizentes com a realidade, né? É só olhar para a realidade, né? E é aquilo que a gente fala, essa incrível dificuldade da gente conseguir fazer boas integrações. A gente fica num posicionamento dicotômico, político, maniqueísta, né? Agora é o cliente, agora é a equipe. Não, não, a equipe vem em primeiro lugar. Não existe a ideia de quem vem em primeiro lugar. E se existe, é só olhar o fenômeno. Então, não fica decidindo um ou outro. Se você está na vida, se você quer atualização, se você quer sustentabilidade, você precisa trabalhar de forma integral essa questão, né? E aí volta esse brilhantismo que você disse. Talvez, eu sempre falo isso, você talvez nem precisa saber de ágil, você nem precisa saber de inovação, não precisa nem saber de customer experience, mas se você está no mundo real, é óbvio que você vai tentar atender e solucionar da melhor maneira, porque quanto mais você soluciona problemas e desejos, maior você tem a possibilidade de colocar sua marca como primeira na mente dos seus clientes, e é isso que te dá a sustentabilidade. E é interessante, eu tenho um artigo que eu escrevi alguns anos atrás, e isso aconteceu comigo. Eu tinha um rapaz que cuidava dos meus computadores. E ele vinha, mexia e tal. E um dia ele não pôde comparecer, porque eu não entendo nada de computador e tal, apareceu o filho dele. E o filho dele começou a falar numa linguagem, eu não entendia absolutamente nada. Eu só lembro de uma coisa que foi muito característica, até escrevi um artigo a respeito disso, que ele telefonou para o pai pedindo algumas orientações e terminou dizendo, nessa hora, cliente só atrapalha. Eu fiquei doido. Como é que o cliente só atrapalha? Né? Nessa hora, o cliente só atrapalha. Que E eu ótimo, escrevi, que o ótimo. artigo era cliente só atrapalha. Na verdade, meu amigo, Edu, o que eu vejo é a questão, você explicou muito bem. Nós temos que ter um trabalho onde eu preparo a minha equipe, mas também não posso deixar de lado o meu cliente, porque finalmente o que eu acho, finalmente não, ele é o motor maior das inovações da minha empresa. Se ele quer cheque pré-datado, nós vamos dar para ele o melhor cheque pré-datado no menor tempo possível, o mais bonito que ele já teve na vida dele. Não, uhum. Agora, Exato, se o acho que faz Pix todo é uma sentido. coisa nova, nós vamos ter o Pix também. Na verdade, o que eu acho que nós estamos tendo que fazer agora, tanto eu como você, acho que quem vai nos assistir no nosso Hora do Café, é começar a pensar um pouquinho nisso que você falou hoje, que é moda, tendência e drive. Espera aí, que é Uhum. que eu posso colocar nos meus movimentos, nas minhas metodologias, que englobe tanto preparar a minha equipe, a minha empresa, quanto estar cada vez melhor me relacionando com o meu cliente, adquirindo uma forma, um como, né? que a gente trabalha muito na PNL, é um como fazer, né? Como melhorar, como trabalhar, e a inovação passa por isso. Se você tivesse que dar, resumidamente, né? Você já deu alguma coisa, mas resumidamente, qual seria o passo inicial para a gente trabalhar
com a questão do ágil? Tá. Resumidamente, né? Assim, acho que tem uma, eu gosto, me dá 30 segundos assim só para falar de onde nasce o ágil, né? O ágil, o manifesto ágil, ele nasce em 2000, 2001 com um cara chamado Jeff Sutherland e o Schweppes. Eles estão juntos são desenvolvedores de softwares que eles começam a fazer uma reflexão, eles usam metacognição, né? Eles começam a pensar sobre como eles estão pensando e como eles estão fazendo os seus produtos. Na época eram softwares, né? E eles começam a perceber que eles usavam um modelo de funcionamento chamado waterfall, cascata. Então, assim, era 6 meses de design, depois 2 anos de produtos, depois você entregava na mão do cliente. Quando chegava na mão do cliente, o cliente fala, meu caro, passou 2 anos e meio, já está para perder o time. O que eu preciso agora não está no software. E o que eu não quero no software, está vendendo. Então, eles começaram a olhar e falar assim, esse jeito de funcionar, que demora todo esse tempo, não está bom, a gente não está sendo valoroso, a gente não está sendo relevante. E como que a gente pode melhorar? Né? Em 95, o Jeff Sutherland e o Schweppes já tinham criado o Scrum. O Scrum é o framework mais famoso dentro de vários frameworks do Agile, né? E o framework Scrum foi inspirado num artigo de 2 vovôs maravilhosos, que são o Nonaki e o Takeuchi, que são os pais da gestão do conhecimento, em 1986, onde esse artigo falava sobre uma nova forma ágil de criar novos produtos. O Scrum, olha que interessante, o Scrum, na verdade, vem como inspiração de uma jogada do rugby. Entendeu? Então, qual é a jogada? Os times, para conseguir fazer o gol, eles vão passando a bola de maneira tão dinâmica e tão rápida que conseguem chegar lá porque eles são muito dinâmicos e ágeis. E aí eles pegaram essa ideia do dinâmico e ágil, né? Então, o que é o ágil para a gente? Quando você pensa assim, você é ágil, eu não quero saber se você é agilista, se você fez o curso, se você é um PO, como a gente chama, né? Se é um Master de Scrum. O que eu quero saber é se a sua equipe está fazendo entregas antecipadas e contínuas de valor. É isto que eu quero saber. Então, assim, quando eu falo, eu não vamos discutir a tecnicidade do ágil, porque tem muita tecnicidade do ágil. O que a gente quer saber? Não quero saber se o daily é feito 1 vez, 2 vezes. Eu quero saber como vocês estão jogando, qual é a qualidade das bolas redondas que vocês estão passando para poder entregar aquilo que é mais rápido e mais prioritário e valoroso para o cliente. Então, você faz o gol quando você entrega o que o cliente pediu no prazo, na prioridade, na qualidade, na quantidade. Desta forma, o resumo, a gente resume em 4 valores. Então, o primeiro valor, a gente só falou dele até agora, maravilhoso, é de fora para dentro. Então, eu não faço um produto que eu amo e se o cliente não compra, não vai acontecer nada. Então, eu trago o cliente para... Eu não levo o produto 2 anos e meio, eu trago o cliente durante todas as fases para ver se é isso que ele quer. Então, a gente se pergunta, será que o que eu estou fazendo hoje é o que o cliente quer? Está no timing? Está na priorização? Está na qualidade? Por quê? E por isso que a gente chama de inspeções e adaptações, que são o segundo valor. Então, em vez de falar com o cliente lá no fundo, eu vou conversando com o cliente e vou entregando pedaços, né, da produção para que o cliente possa me dizer, não, é isso, yes, wow, é isso que eu quero. Então, se eu consigo ter um pensamento de fora para dentro, se eu consigo fazer inspeções para aprender com o cliente, essa é a grande sacada, né? Ter o feedback do cliente ser aquilo que eu quero, eu estou cumprindo os 2 valores. O terceiro valor é confiança e colaboração. Esse, internamente, talvez seja a coisa mais importante que a gente precisa fazer com a equipe, para que a equipe consiga ter todo o dinamismo para entregar antecipada a nossa promessa. E o último valor maravilhoso é a aprendizagem contínua, né? Eu sempre falo isso, nós somos da época que estudamos Peter Senge, lá atrás, né? Organizações que aprendem, é tudo incrível, é tudo maravilhoso aquilo. Agora, na minha humilde opinião, daquilo que eu trabalho, o ágil é o sistema que consegue fazer mais aprendizados. Por isso que ele consegue ter o aprendizado como uma vantagem competitiva, né? Se eu sei mais do cliente,
como você disse, se eu produzo melhor, se eu entrego soluções que é aquilo que o cliente quer, eu estou melhorando meu relacionamento com ele, basicamente porque eu estou aprendendo na complexidade, eu estou aprendendo com o sujeito, né? Então, acho que são esses 4 dicas que a gente dá sempre para que você possa aperfeiçoar as suas entregas e conseguir melhorar o seu relacionamento, a sua reputação e, por que não, a sua receita. Legal. E olha, tem uma história, você me fez lembrar uma história que eu não sei se é uma lenda, mas eu sou da época, quando eu morava em São Paulo, que eu pegava um bonde. Eu pegava um bonde na Praça da Bandeira, que hoje não existe mais, que hoje é tudo em Anhangabaú, e subia até o bairro da Bela Vista, Bexiga. Né? Um bonde daquele coisa, elétrico, tudo, tal, tinha um sujeito, não tinha aquelas portas, fazia um barulho danado e ele tinha que caminhar no meio da rua. Mas como tinha pouquíssimos carros, não tinha ônibus, nada disso, era até agradável, porque você não era muito longe, mas era agradável você andar no bonde. Né? Você subia e tinha que pagar para o cobrador, ele também fazia, quando saía a rodana lá dos fios, que tinha que passar no meio da rua, ele descia e arrumava, e o bonde saía. Diz a lenda que esse dono, o dono de uma fábrica de bondes, resolveu que ele tinha que fazer um bonde muito melhor, mais agradável, mais econômico, que fosse menos barulhento, que tivesse também mais conforto, tudo isso. E ficou durante, acho que uns 2, 3 anos, montando todo um bonde maravilhoso. Quando ele apresentou um bonde novo para ser comercializado, São Paulo não queria mais, porque já estava na época dos ônibus, era mais barato. E, além disso, o bonde ficava no meio da rua, já tinha muito carro, já tinha ônibus, e ele faliu. Basicamente, o que você relatou é justamente, na prática, é isso. Ele ficou 2 anos. Provavelmente, ele deve ter programado um bonde maravilhoso, mas ele esqueceu de perguntar para o cliente dele se continuaria usando bonde. Né? E quantas empresas, quantas organizações não fazem isso o tempo todo? Maravilhoso o meu produto. E eu confesso a você que uma vez eu montei um curso, meu amigo Eduardo, fantástico, seria um curso maravilhoso. Eu lancei para 3 pessoas que andavam depois. E os caras fizeram a seguinte pergunta para mim, três clientes já tradicionais. Para que eu preciso aprender isso? Aí Sabe que caiu a tem ficha. uma... Caiu a ficha, como diz Caiu a no ficha, Nordeste, caiu o fichário. Porque eu esqueci. Na pandemia, é difícil isso, essa questão, por isso que é complexo a gente fala, né? Na pandemia, eu lembro, no dia 13 de março de 2020, caíram todos os trabalhos Sim. presenciais, mas a gente já tinha uma plataforma de cursos online, né? E já tinha os cursos. Eu fui um dos primeiros aqui em São Paulo a desenvolver novos cursos, a ter plataforma, e eu ajudei várias escolas de administração, vários professores a conseguir montar o seu curso e dar a aula, porque tinha muitos professores com dificuldade enorme de usar o Zoom, o Teams, né, essa dificuldade. Mas tinha uma questão maior, em 2 anos eu trabalhei com quase 150 empresas, mas teve uma questão que foi uma dor para muita gente, ninguém tinha um e-commerce. E aí você via claramente empresários que em 15 dias conseguiram construir o seu e-commerce para vender os seus produtos, e eu vi empresários que demoraram 1 ano para construir o seu e-commerce. E aí vem um pouco dessa dor, né? Da dor não é só entender o que o cliente precisa, mas é compreender o tamanho da sua resiliência para conseguir entregar esse produto no timing adequado. Essa foi o grande aprendizado deles lá atrás, né? Puxa, se eu demoro tanto, não é que eu perco o timing, e eu vejo que timing hoje, o conceito, né, de você estar ajustado no tempo, olha que legal, né? Está ajustado no tempo, porque hoje, por exemplo, o varejo como um todo,
trabalha loucamente para conseguir que o seu cliente compre o produto e ele consiga entregar o produto em 30 minutos. Por quê? Porque começa a ser uma diferenciação, né? Isso, eu acho que isso é uma das coisas mais interessantes que a gente tem. Eu lembro que quando a gente comprava produtos da internet, a gente aceitava demorar uma semana. Hoje, por exemplo, compro livros, né? Tá vendo livros aqui atrás? Você Uhum. também? Eu compro livro na Amazon, por quê? Porque eu sei que a Amazon me entrega o livro, eu tenho a confiança que a minha Amazon me entrega um livro em um dia. E se por acaso dá algum problema, quando eu vou comprar alguma coisa, eu vejo que demora 3 dias, eu já não quero mais. Olha que legal, né? Por quê? Porque eu compro o Isso. livro e eu fecho o olho e eu tenho a confiança de que vem amanhã. Aí, olha só, fui fazer um projeto para uma empresa e comprei um café. Eu posso dizer a marca porque Sim. é uma marca positiva. Eu adoro café, tenho uma máquina expresso e a gente compra as cápsulas expressas, né? Então eu entrei na Nespresso, comprei o café e assim, entrei, comprei e falei, vai chegar daqui a 2 dias, pronto, né? Fui tomar banho, que eu tinha uma reunião, tomei banho, enquanto eu estava tomando banho, tocou a campainha. Eu falei, puxa vida, que agora, né? Que será? Não me lembro o que era, não comprei nada, fiz assim, né? Quando eu voltei, tinha caixa no escritório. Quando eu abri a caixa, era o café, Armando. Eles conseguiram entregar em 30 minutos aquele café. Aí você fala, poxa vida, né? Num varejo que tudo é commodity, quando você se diferencia por timing, é maravilhoso. Aí vem a pergunta, né? O que eles tiveram que se organizar como estrutura, sistemas, cultura e habilidades para conseguir criar uma equipe que passasse essa bola tão rápido para entregar o café em meia hora. Olha a beleza dessa condução entre como eu melhoro uma inovação, como eu crio um time, mas também como eu ajusto a minha equipe para jogar um ótimo Scrum. Legal. Olha só, eu lembrei de uma coisa interessante. Como eu mudei de casa, e é uma casa que a gente. É uma casa, não é uma casa nova, então tem sempre alguma coisinha para fazer. Né? E eu fui numa loja de material de construção aqui também. Olha, a gente está falando de uma cidade pequena. Olha só o que é interessante. E eu falei, olha, eu estou com alguns problemas assim, 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 preciso tal. Falou, pode levar essa peça aqui, coloca, se servir, depois você paga. Leva. A pessoa não me conhecia. Eu tenho apenas um mês nesta cidade. Embora eu seja parente de uma pessoa conhecida, né? Nem parente, eu sou agregado, né? Porque o parente é a minha esposa aqui, o meu cunhado que mora aqui. Ele simplesmente entregou na minha mão disso. Vai lá, leva esse produto, testa. Se for isso, resolver esse problema, depois você paga. Eu olhei e falei, gente, é um modelo que dá certo dentro desta cultura desta nossa região. Não, Claro, agora o que é importante que você claro. está me dizendo é o seguinte: não é em todo lugar que essa cultura vai funcionar. Você vai funcionar de acordo com o seu cliente. O que seu cliente quer? E como eu posso dar para ele valor antecipadamente, mas valor. É Não adianta isso. você chegar e É, jogar exato. qualquer coisa e não ter valor. Né? Então, quando a gente realmente eu estudo profundamente isso, e quando a gente vai falar sobre clientes, é interessante, a gente sempre pensa nas grandes, né? A gente pensa em Amazon, né? Pensa no Walmart, a gente pensa em grande. Eu realmente acho que você não precisa ser grande, você precisa ser o que a gente chama de pequeno gigante. Small is beautiful. Independente do tamanho de negócio que você tem, né? Você trabalha com muitos psicólogos, parapsicólogos, quer dizer, de uma certa forma, não precisa ser enorme. Se você for uma pessoa que trabalha com uma ou duas pessoas, você é pequeno, mas tiver esse semblante de small is beautiful, de pequeno gigante, né? Ou seja, você tem o mindset de que, independente de onde você está, uma forma de conquistar é você compreender o ecossistema da região, compreender os seus clientes e estar sempre procurando esse plus, né? Que é o que hoje a gente chama de o efeito wow.
Porque tem um efeito quando o cara espera uma coisa de você, tudo que você contou aqui pra gente tem esse efeito wow. Quer dizer, você vai lá e tem uma expectativa de atendimento. E por vários motivos, essa expectativa é superada. Olha que interessante, né? Você fala, putz, o cara não vai trazer, o cara não vai me dar, o cara não vai fazer, o cara só tem isso. E aí você fala, nossa, é verdade. Todos os exemplos que eu contei são exemplos também que você percebe que há uma superação de expectativa, com um carinho enorme, com um cuidado enorme em relação à singularidade daquele próprio cliente. Então, esse plus a mais que a gente está acostumando, quer dizer, você junta, né? Os nomes são, independente dos nomes, né? A gente chama de discovery, né? Ou seja, você descobre o que o cliente, você antecipa o que ele precisa, você gera um relacionamento de confiança, você entrega no timing ou antecipado, olha que legal, né? Você entrega antecipado e contínuo. Tudo isso são relações de respeito, no fundo, se você pensar, né? Tudo isso são relações de respeito, onde você vai realmente imprimindo, o famoso imprint, né? Imprimindo, da PNL, imprimindo na mente e no coração do cliente que você é um cara que vale a pena se relacionar, né? Parece tão moderno e ao mesmo tempo é tão filosófico e ao mesmo tempo tão existencial, se você pensar, né? E aí, vocês aqui, quiçá a gente consiga ir evoluindo e mantendo esses códigos de respeito e de superação, né? De conquista, porque no fundo é isso que gera a ética no negócio, né? É isso que gera. Quer dizer, mas não, quer alguém te dá a oportunidade de você testar e voltar, de que ele está confiando, né? Eu sempre falo assim, a ética precede a lei, né? Ou seja, se você tem ética, né, não precisa nem da regra, por quê? Porque eu vou confiar, eu confio que você vai me trazer, você não vai fugir, né? Eu acho que são essas belezas que vão se agregando no futuro, mesmo um futuro bem tecnológico, eu adoro tecnologia, mas quando você consegue perceber o humanismo nesse sentido, né? Respeito, confiança, colaboração, você vai tendo relacionamentos sustentáveis, né? Uma coisa que vem da PNL, e você falou, para mim é fundamental. Existe uma frase que eu gosto muito, que é: a emoção é a cola da memória. Ou seja, se você faz alguma coisa tão boa para mim, que eu fico emocionado positivamente, eu guardo aquilo e vou procurá-lo de novo, porque eu quero continuar naquela coisa. Eu tenho que ter continuidade. Mas também o cuidado que eu tenho que ter, que se eu faço alguma besteira, eu trato mal, também fica uma memória negativa. Perfeito. Tá? E Perfeito. também não vou querer Perfeito. mais, eu não vou mais procurar você. Muitas vezes você pode ter até o menor preço. Você pode estar numa distância até razoável. Vou dar um exemplo para você que, apesar do meu jeito, né? Apesar do meu cabelo ser pouco, mas eu atravessava a cidade de Curitiba de um lado para outro porque eu conseguia ser bem atendido por aquele barbeiro Sim, que sim, fazia algo fantástico comigo. Quando ele mudava de sim. barbearia, eu ia atrás dele. É isso? Você fala, mas que ridículo isso. Não, não é ridículo. É que os poucos momentos que o meu cabelo ia, pouco cabelo ou não importa, eram agradáveis para mim, ficou gravado na minha cabeça. Né? É, Então, eu atravessava praticamente a cidade inteira para procurá-lo, porque ele tinha meu telefone e ele só falava: olha, mudei, eu agora estou na rua tal, não sei o que tal. Eu falava: pô, mas você está longe. Mas eu pegava e ia cortar o cabelo, marcava com ele e cortar o cabelo, porque ele atendia aquilo que eu queria. A emoção era muito importante. Então, gente, como dica, nós estamos, olha, por incrível que pareça, nós já estamos quase 50 minutos falando e tem tá muito. na hora de terminar, né? Meu amigo Eduardo Carmelo, se você tivesse que dar agora alguma dica, alguma coisa para o pessoal que está nos ouvindo sobre a metodologia, sobre o movimento ágil, sobre aquilo que nós já conversamos um pouco, o que é que você poderia deixar como um recado final para o pessoal? Tá bom. Bom, a minha dica é uma dica que está muito próxima, porque eu vivo todo santo dia isso dentro das empresas, não só nas empresas, nas startups, nas ONGs, nas organizações,
Eu acho que a gente, falando de aprendizado, a gente tem um grande aprendizado no sentido de que nós estamos adentrando num mundo cada vez mais complexo e caótico, e esse mundo complexo e caótico, ele deseja da gente uma mente mais integrada, uma mente mais sistêmica. Ele está batendo de frente em todo mundo que tem essa mente dicotômica maniqueísta, ou uma mente parcializada, porque toda mente parcializada é por natureza desonesta. Então, essa ideia de nós e eles, essa ideia de superior ou de inferior, essa ideia de dois pesos e duas medidas, né, que é o viés de conveniência, ou faço isso ou faço aquilo, que é uma coisa que acontece sempre, né? Faço ágil ou não faço ágil, ou eu trabalho mais ou eu inovo, ou eu cuido dos engajados ou cuido dos desengajados, ou eu cuido do cliente ou cuido da equipe em primeiro lugar. Perceba que nós estamos insistentemente presos num mindset que divide tudo em dois e põe tudo que aquilo que a gente gosta como superior e denigre o outro. Então, a minha dica é que e isso gera o que a gente chama de uma produtividade industrial. As pessoas ainda estão tentando fazer o máximo de coisas possíveis no menor espaço de tempo. Então, ela tem que fazer 100 coisas numa semana e ela não se pergunta se dessas 100 coisas, será que tem coisas que são prioritárias, extremamente relevantes? Então, a complexidade está pedindo para a gente uma mente mais sistêmica e uma mente mais inovativa mesmo. Então, em vez de eu tentar fazer 100 coisas numa semana, por que eu não consigo fazer as 6 coisas que são mais inovadoras e mais relevantes para os clientes? Porque eu tenho visto que tem muita gente sobrecarregada, com problema mental, com desânimo, porque começa a fazer tanta coisa e perdeu a noção de norte, de orientação, perdeu a bússola interna, né? Perdeu a noção do que é relevante, muitas vezes, porque está com medo de dizer não. Então, eu começo a aceitar tudo porque eu não quero dizer não, porque eu acho que se eu disser não, as pessoas não vão gostar de mim. Mas cada não que eu dou, né, na verdade, cada não que eu dou para o outro, na verdade, é um sim para o meu próprio processo de aprendizado e impacto. Então, eu sinto que as empresas fazem tantas coisas, mas elas não conseguem atender aquilo que é impactante para o cliente. Então, o que eu acho que a minha dica é: veja como é que você está cuidando do seu alinhamento, da sua priorização, da sua forma de realizar, e veja se você consegue se adaptar, se atualizar para um mindset mais inovativo, porque aí você não fica gastando tempo com aquilo que não tem relevância. Então, eu acho que eu sempre faço esse exercício com os meus CEOs, né? Com as empresas. Olha para isso, olha para o que você está fazendo, olha o que você está fazendo na semana. E o meu estudo mostra que grande parte dos líderes brasileiros, eles perdem de 50 a 70% do seu tempo com atividades improdutivas, com retrabalho, com atividades sem nenhuma significância. Imagina os seus liderados, né? Então, seja ágil, seja enxuto, pense de forma inovativa, tenha uma visão sistêmica para você não ficar preso nessa dicotomia. Não é fazer cliente ou fazer a equipe, é fazer cliente enquanto faz a equipe. É fazer o que é mais importante enquanto gera valor. Então, a gente sai do e ou para o enquanto, que é uma mente ambidestra, né? Um outro termo que um outro dia a gente conversa, né? Mas essa é a minha dica, né? Quanto mais coerência, em vez de ser grande, médio ou pequeno, quanto mais coerência, mais saúde mental, mais força, mais presença, atenção plena para ouvir o cliente, não para apenas escutar e não fazer nada com aquilo. Acho que é isso. Não, e o importante é que você dá mais valor, não só ao seu cliente, como dá mais valor a si mesmo. Você agrega valor em você. Perfeito. Muito bem. Nosso papo deveria continuar, Eduardo. No ano que vem, acho que a gente vai ter que fazer o segundo papo, o papo número 2. E já fica aqui um convite público para que a gente faça a segunda parte.
Vamos terminar hoje o nosso café, porque sempre que ele é adoçado, para quem gosta de café com açúcar, com informação. Se o papo é bom, o café desce redondinho. Acompanhe a nossa hora do café, envie sugestões, compartilhe e entre no nosso site. Este café vai para o ar no dia 16, às 15 horas. E depois eu vou colocar também os dados do nosso convidado, o meu amigo Eduardo Carmelo. Eduardo, muito obrigado por todo o bate-papo com você e até um próximo momento que nós tivermos juntos. Obrigado, Eduardo. Obrigado, Armando. Beijo para todos. Fiquem bem. Tchau, tchau.